Livro Força de Vontade Não Funciona. Um livro para quem já tentou mudar de vida, muitas e muitas vezes sem sucesso, de Benjamin Hardy, editora Leia. Na descrição do vídeo há um link para a compra do livro para quem se interessar. Capítulo 14. Nunca esqueça da sua origem. Lembre-se do ambiente onde começou. Fiona Mutesi é uma enxadrista ugandense. Ela nasceu em 1996 num subúrbio chamado Katwe, maior favela da cidade de Kampala. Dizer que Fiona cresceu pobre seria eufemismo. Ela cresceu num lugar onde quem tem uma motoneta é considerado rico. A maioria das pessoas da favela de onde ela vem tem poucas posses. Pouquíssimas têm educação formal, a maioria operária. Aos 9 anos, Fiona largou a escola porque sua mãe não tinha dinheiro para que ela estudasse. Sua rotina era vender milho nas ruas. Um dia em 2005, ela seguiu o irmão pela cidade tentando vender milho e eles se depararam com uma escola administrada pelo Sports Outreach Institute, uma missão cristã esportiva. A escola oferecia mingau e até aulas de xadrez gratuitamente. Fiona e o irmão esperavam conseguir um pouco de mingau, mas Fiona foi imediatamente atraída pelo jogo que dúzias de meninos estavam jogando na escola. A escola é um projeto missionário cristão fundado por Robert Katende, que fugiu da Guerra Civil de Uganda quando criança e acabou ficando órfão. Adulto, ele conseguiu emprego na Sports Outreach, um grupo sem fins lucrativos com sede na Virgínia, que usa os esportes para propagar o cristianismo. Todos os dias, do meio-dia às 5, de 12 a 50 crianças se reúnem no instituto para jogar xadrez, conversar e ouvir pregações. Fiona e o irmão começaram a frequentar a escola para jogar xadrez. Ela se apaixonou e ficou obcecada pelo jogo. Ela não sabia ler e por isso Katende não esperava que ela aprendesse as posições mais complexas do jogo. No entanto, com o tempo, Fiona começou a demonstrar um alto grau de compreensão dos componentes mais profundos do jogo. Logo, ela começou a ganhar de jogadores mais afluentes e treinados de diferentes cidades. Ela acabou conseguindo sair da favela e vivenciou lados mais abundantes da vida. Foi exposta a alimentos melhores, roupas melhores, camas mais confortáveis. Essas experiências mudaram Fiona. Após ter começado a alcançar sucesso e ter seu nome reconhecido, ela não se satisfazia mais com o trabalho que desempenhava nas favelas. Sua mente se expandiu e ela queria mais para sua vida. A mãe de Fiona ficou chateada com Katende por ter corrompido sua filha, que não se sentia mais à vontade no ambiente do lar. Durante muito tempo, Fiona se desconectou de seu lar. Ela ficou presa num estado de limbo, que o autor best-seller Jeff Goins chamou de intermediário. Como uma lagosta que cresce mais que sua concha e precisa encontrar uma nova, você pode se sentir nu e como um estranho. Fiona acabou se tornando muito bem-sucedida, uma das melhores enxadristas de toda a Uganda. De fato, ela evoluiu e foi capaz de transcender seu ambiente limitador e criar um ambiente mais expansivo e poderoso. Foi capaz de aprender regras novas e melhores, que a levaram a estudar, ter uma renda e conseguir tirar toda a família da favela. Apesar de ter mudado durante essa experiência, Fiona nunca esqueceu suas origens. Ela nunca esqueceu as pessoas que amava. Ela não se colocou acima deles, mas não rebaixou seus padrões para que a família se sentisse confortável. Viveu sua vida num nível muito mais alto e fez com que eles subissem também. Transformou seu próprio ambiente e depois transformou o ambiente daqueles que amava. Ela não deixou que sua origem a impedisse de chegar aonde queria. Nunca esqueça sua origem. De acordo com um artigo fascinante de 2013 do New York Times, escrito por Bruce Feiler, sentir-se conectado a uma história familiar pode ter um impacto significativo. No artigo, Feiler faz referência à pesquisa feita no fim do ano 1990 pelos psicólogos Dr. Marshall Duke e Dr. Robin Fivush, que queriam descobrir por que as famílias estavam ruindo com mais frequência. Mais especificamente, o que as famílias poderiam fazer para neutralizar as forças. Curiosamente, na mesma época, a esposa do Dr. Duke, Sarah,
que também era psicóloga e trabalhava com crianças com necessidades especiais, percebeu algo peculiar. Aquelas que sabem muito sobre suas famílias tendem a se sair melhor quando enfrentam desafios, ela disse ao marido. Por que será? Essa única observação levou o Dr. Duke e o Dr. Fivos a explorar a lembrança familiar. Eles acabaram criando uma medida psicológica a que chamaram de escala Você Sabe, composta de 20 perguntas. As perguntas da pesquisa incluem: você sabe onde seus avós cresceram? Você sabe onde seu pai e sua mãe estudaram? Você sabe onde seus pais se conheceram? Você sabe de alguma doença ou de algo terrível que tenha acontecido na sua família? Você sabe sobre a história do seu nascimento? Depois de conduzir pesquisas com muitas crianças e famílias e de comparar seus resultados com uma bateria de testes psicológicos que as crianças tinham feito, Dr. Duke e Dr. Fivos chegaram a uma conclusão avassaladora. As crianças que sabiam mais sobre a história de sua família demonstravam ter muito mais controle sobre suas vidas. Elas tinham maior autoestima e contavam uma história muito mais saudável a si mesmas sobre suas famílias e sua história. A escala Você Sabe acabou virando um prognóstico mais forte do bem-estar emocional e da sensação de felicidade de uma criança. Curiosamente, essa pesquisa aconteceu um pouco antes do ataque terrorista de 11 de setembro de 2001. Dr. Duke e Dr. Fivos decidiram reavaliar as crianças que tinham participado da pesquisa. Os resultados foram muito claros. Citando o Dr. Duke, mais uma vez, aqueles que sabiam mais sobre suas famílias provaram ser mais resilientes, o que significa que conseguiram moderar os efeitos do estresse. Curiosamente, Dr. Duke descobriu que as famílias costumam ter uma de 3 narrativas unificadoras que contam sobre si mesmas. A primeira é uma narrativa ascendente, contando sobre o quanto a família avançou de uma geração a outra. Por exemplo, quando nossa família chegou nesse país não tínhamos nada, seu avô nem tinha frequentado a escola e agora veja onde chegamos. A segunda narrativa é descendente, na qual a família fala sobre como as coisas eram e como decaíram. No entanto, a terceira narrativa mais saudável é a oscilante, na qual a família fala sobre seus altos e baixos. De acordo com o Dr. Duke, saber de onde você veio pode oferecer uma sensação de pertencer a uma família maior. Crianças têm mais autoconfiança quando têm um eu intergeracional forte, que significa saber que é parte de algo maior do que si mesmo. De acordo com o especialista em questão, Jim Collins, quaisquer organizações humanas, sejam famílias ou empresas, têm maiores resultados quando estão conectados às suas raízes. Religiões e outros grupos, como as Forças Armadas dos Estados Unidos, também potencializam essa necessidade humana essencial, a necessidade de ter contexto com algo maior do que si mesmo, enfatizando continuamente a origem do grupo. Tradições são estabelecidas para lembrar. O Dr. Duke recomendou que os pais criassem atividades similares com filhos para firmar uma consciência profunda de história pessoal. Criar tradições como viajar juntos ou fazer certas coisas com regularidade em família é muito saudável para o desenvolvimento infantil e o sucesso de longo prazo na vida. Ainda que a criança cresça e não dê continuidade às mesmas tradições na vida adulta, elas terão uma consciência de família e história. Como você pode aplicar isso? Não esqueça sua origem. Não só isso, aprenda mais sobre sua história e suas raízes. Você vai desenvolver um apreço muito maior pela vida que tem. Repito, você não é independente em relação a seu contexto. Você está sobre os ombros de gigantes. E quanto mais conhecer as pessoas, ainda que sejam membros familiares falecidos, mais empatia e amor terá por elas. Quanto mais tiver consciência de sua história, mais controle você terá sobre sua vida. Mais contexto construirá a seu redor, mais saudável você será. É claro que aprender sobre sua história não significa que você deva repeti-la. Você pode e deve evoluir para além da geração anterior. Você não é fixo, você não é limitado pela natureza. Você pode mudar conforme muda seu ambiente. Você não é limitado por seu passado, mas deve valorizá-lo. Certa noite, vendo o sucesso de um artigo que escrevi recentemente,
Recebi essa mensagem de um membro da família. Você segue com seus trabalhos e suas palavras com tanta segurança, meu amigo, e eu aplaudo sua confiança. Mas devo aconselhá-lo, por mais elevados que sejam seus louvores, a lembrar do que você realmente é. Essa mensagem não me surpreendeu nem um pouco. É muito comum acreditar que as pessoas são estruturas fixas e imutáveis. O que eu era na escola, serei para sempre. O que eu era ao nascer é como vou morrer. Respondi ao meu parente que sua crença e a minha a respeito do que eu realmente sou são muito diferentes. Eu não acredito que seja fixo. Não estou limitado pelo ambiente a que um dia estive preso. Escolho algo diferente e me tornar algo diferente. E nunca vou parar de evoluir e mudar. Ainda assim, é muito importante respeitar minha origem e nunca esquecê-la. O mesmo é verdade para você. Por mais bem-sucedido ou evoluído que você se torne, ou que pense que tenha se tornado, é essencial não permitir que isso leve ao egoísmo. Você pode aprender a operar segundo regras de alto nível, para as quais a maioria das pessoas é completamente ignorante. Seu ambiente habitual pode ser um sonho impenetrável para a maioria das pessoas. O trabalho que você faz pode impactar milhões de vidas. Você pode ser feliz e ter orgulho de tudo o que foi capaz de fazer. No entanto, se levar a sério os conceitos desse livro, você deve perceber que não é a causa de seu sucesso, você é o produto de seu ambiente em transformação. Cada geração não dá valor às regras do novo sistema em que vive. Por exemplo, as crianças de hoje têm compreensão zero de um mundo sem smartphones e sem internet. Elas podem acreditar erroneamente que sua capacidade de criar e fazer coisas brilhantes é produto apenas de si mesmas. A verdade mais precisa é que elas são capazes de fazer o que fazem porque seu ambiente permite isso. Suas visões de mundo são moldadas pelo ambiente em que vivem. Elas estão sobre ombros de gigantes que fizeram sacrifícios enormes para criar o mundo que as rodeia. Do mesmo modo, você também está sobre ombros de gigantes. Você não poderia estar onde está sem os desafios que enfrentou, os mentores que teve e muitas pessoas que criaram o mundo em que você vive. Quando acredita ser a única causa de seu sucesso, você comete o que os psicólogos chamam de erro fundamental de atribuição. Você atribuiu seu sucesso a si mesmo. Não. Seu sucesso, da maneira como aconteceu, não poderia ter acontecido sem seu ambiente. Foram as situações e incontáveis outras pessoas que criaram você. Como o empreendedor Michael Fishman disse, a autocriação é uma ilusão. Existem muitas pessoas que desempenharam papéis divinos para que você tivesse a vida que tem hoje. Certifique-se de que elas saibam o quanto você é grato por isso. Por exemplo, a pessoa que o apresentou a seu cônjuge, ou sócio, ou cliente. Volte lá atrás. Porque você não é a única causa de seu sucesso, deve se manter em estado contínuo de humildade e gratidão. Você não mereceu ter nascido onde nasceu, não mereceu a internet, não mereceu seus pais e mentores, não mereceu todos os sacrifícios que lhe permitiram os privilégios que tem. E você tem privilégios em abundância. Esses privilégios devem ser sua base de construção. Use-os, potencialize-os, mas nunca esqueça que eles não vieram de você. Evoluir nunca significa que você é melhor que as outras pessoas, principalmente aquelas que vivem segundo regras que produzem resultados negativos de forma consistente. Assim como você é fluido e não fixo, todas as pessoas também são. Você nunca terá mais valor que as outras pessoas. Ninguém tem um valor absoluto, ao contrário, todos temos um valor relativo baseado naquilo que nos rodeia. As pessoas que talvez não estejam onde você está poderiam se tornar quem você é se estivessem no contexto que o moldou. Por favor, não cometa o erro fundamental de atribuição ao acreditar que os outros não poderiam ser melhores ou mais bem-sucedidos do que você é. A situação deles os moldou. Eles não têm uma natureza fixa e imutável. Podem ser estimulados e remodelados, ainda que tenham visões de mundo dogmáticas e inflexíveis. A melhor coisa que você pode fazer é ver as pessoas como vê a si mesmo. Você pode mudar, você tem potencial e flexibilidade infinitos, assim como os outros.
Trate-os de acordo. Ame-os independente de violarem suas regras pessoais. Então, dedique o resto de sua vida a se tornar o tipo de pessoa que pode reformular as regras do ambiente deles para que eles também possam avançar e se elevar como você tem feito. Fim do capítulo 14. Conclusão. Não importa onde você esteja, você pode mudar. Passei a última década estudando como os seres humanos mudam. Minha busca começou segundo uma perspectiva espiritual e seguiu durante a graduação e o doutorado em psicologia. Sigo estudando os modos mais eficazes e permanentes de fazer as mudanças desejadas. Este livro não tinha o objetivo de ser um tomo abrangente. Ao contrário, seu objetivo era fornecer um conjunto de estratégias de forma rápida para que você possa fazer as mudanças que deseja com mais eficiência. Se leu até aqui, sei que você quer algo maior para si mesmo. Você quer viver de acordo com seus objetivos e ambições mais elevados. Quer sentir que tem o controle sobre sua vida e quer ser transformado por experiências poderosas. De tantas perspectivas diferentes, tenho certeza de que a força de vontade não é uma abordagem eficaz para a mudança pessoal. Em termos espirituais, prefiro confiar no poder superior do que no meu próprio poder. Em termos motivacionais, prefiro confiar no poder do porquê do que na força da vontade. Em termos comportamentais, prefiro terceirizar minha força de vontade a um ambiente que enriqueça meus objetivos. A força de vontade funciona em nível superficial? É claro que sim, mas só se você parar por aí. Se seguir qualquer tentativa de força de vontade até suas conclusões lógicas, isso levará ao fracasso. No fim e sempre, somos obrigados a nos adaptarmos ao nosso ambiente ou mudá-lo completamente. Se nos mantivermos teimosos e obstinados, podemos seguir com a abordagem da força de vontade ao longo da vida, mas vai ser às custas de todo o resto e nos restará o conflito interno, a doença, o estresse e a solidão. Nosso ambiente nos levará à submissão. Infelizmente, esse é o caminho comum para a maioria das pessoas. Em vez de viver de acordo com seus valores, projetando seu ambiente, a maioria das pessoas experimenta a força de vontade e acaba se adaptando a um ambiente de baixo nível e contrário aos seus objetivos. Escrevi esse livro principalmente como uma tentativa de provar que você pode mudar. Você não é fixo. Ao contrário, você é fluido. E você pode mudar de maneiras bastante radicais. Pode inclusive mudar imediatamente. Mas nunca vai ser capaz de fazer isso se concentrar exclusivamente em si mesmo. A maneira mais poderosa e honesta de mudar é potencializar seu ambiente externo. Quando fizer uma mudança abrupta e intensa em seu ambiente, você será obrigado a mudar também. Enquanto crescia e durante o ensino médio, vi minha vida começar a sair do meu controle. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 11 anos. No fim do ensino fundamental e durante o ensino médio, minha vida não tinha estabilidade. Mal consegui terminar o ensino médio. Passei o ano seguinte quase inteiro na frente de uma tela de computador jogando World of Warcraft. Minha dieta consistia em pizza e refrigerante. Eu tinha me tornado produto de um ambiente com o qual me sentia em conflito interno. Mas a vida me colocou num caminho difícil e eu estava começando a me acomodar, me convencendo de que a vida é assim mesmo. Perto dos 20 anos, decidi me separar gradualmente daquele ambiente. Comecei correndo sozinho, algumas vezes por semana no meio da noite. Meu cronograma não mudou muito: dormir e World of Warcraft. Mas os períodos de corrida ao longo da semana começaram a me mudar. Estar longe dos gatilhos e emoções do meu ambiente me permitia pensar com clareza. Eu conseguia pensar sobre a vida que eu estava criando para mim mesmo. Conseguia ver que estava me adaptando a uma vida que não queria. Conseguia pensar em quem eu queria ser no futuro, que queria para mim mesmo. Depois de cerca de 6 meses de corrida que culminaram numa maratona em 2007, tomei a decisão de ir embora em janeiro de 2008, logo após meu aniversário de 20 anos. Eu precisava ir embora, precisava de um novo começo, de uma nova identidade. Eu sabia que não conseguiria me recompor completamente se ficasse em casa. Tinha tentado frequentar a faculdade comunitária e não dei conta nem mesmo de algumas aulas. Acabei frequentando um programa de igreja do outro lado do país. Deixei meus amigos, minha família, parei de consumir jogos e até com as corridas inspiradoras. Uma chave virou.
Em meu novo ambiente e papel, eu podia ser quem eu quisesse. Ninguém sabia quem eu era. Durante 2 anos, minha missão consistia em ajudar cada vez mais pessoas, muitas vezes com experiências muito piores que as minhas. Além disso, passei inúmeras horas lendo livros e preenchendo pilhas e mais pilhas de diários. Meus estudos foram a base da determinação de um dia me tornar escritor. Quando voltei para casa aos 22 anos, eu não me encaixava mais no ambiente anterior. Estava diferente e fiquei surpreso com o fato de as coisas terem permanecido as mesmas enquanto eu estive fora. Eu me joguei nos estudos, no trabalho e li o máximo que podia. Com minha nova visão e novas habilidades, terminei a graduação com facilidade em 3 anos, namorei e me casei com minha esposa Lauren e entrei num programa de doutorado de prestígio em 2014, sem fazer uma inscrição formal. Durante esse tempo aprendi a obter mentores de qualidade e a maximizar esses relacionamentos. Em janeiro de 2015, 4 meses depois de ter começado o doutorado, Lauren e eu fomos aprovados como pais adotivos e recebemos um grupo de 3 irmãos, de 3, 5 e 7 anos. Termos nos tornado pais de crianças que vinham de lugares tão duros tem sido uma experiência transformadora para todos nós. Embora eu quisesse me tornar escritor profissional havia mais de 5 anos, minha vida era como uma caminhonete presa na neve. Eu não conseguia a atração necessária para avançar. Me tornar pai adotivo foi como encher a caçamba da caminhonete com uma carga de madeira. A partir do momento em que senti o peso da responsabilidade, tive uma sensação de urgência imediata. Na época, eu tinha um emprego que odiava no campus para ajudar a pagar a mensalidade e manter nossa família de 5 pessoas. A motivação criada por minha nova situação como pai e provedor me deu a coragem de largar o emprego na universidade para criar tempo e meu cronograma para construir minha plataforma de escrita, um revés financeiro que acreditei que seria um investimento de longo prazo na minha carreira. Larguei o emprego e comecei a escrever na primavera de 2015. Eu nunca tive dúvidas de que seria bem-sucedido como escritor, não em razão de um talento inato, mas porque minha situação exigia que eu fosse bem-sucedido. Minha esposa e meus filhos dependiam de mim, mas não é só isso, eu também vejo uma grande necessidade no mundo. Cada pessoa tem um potencial enorme. Se eu puder fazer qualquer coisa para ajudar os outros, vou fazer. A necessidade é grande. Compartilho minha história como prova de que os princípios do livro funcionam. Você pode mudar, mas deve mudar seu ambiente. Deve mudar seu ambiente sempre que estiver pronto para evoluir, o que eu espero que se torne um padrão ao longo de sua vida. Nunca pare de evoluir. Nunca pare de se transformar por meio de experiências e relacionamentos, seja com os outros ou até mesmo com um poder superior. Você é capaz. Onde quer que esteja, o que quer que esteja enfrentando e o que quer que tenha acontecido com você, você pode mudar. Você pode viver seus valores e seus sonhos, mas isso nunca vai acontecer se você permitir que seu mundo externo permaneça como está. Isso eu garanto. Vi a maior parte das pessoas da minha vida sofrer tentando mudar, porque colocavam toda a pressão em si mesmas. Não funcionou. Não tem como funcionar. Quando mudar seu ambiente, você vai mudar, mas precisa ser escolha sua. Se alguém mudar seu ambiente por você, suas chances de se adaptar a longo prazo serão baixas. Embora você seja o produto de seu ambiente, esse ambiente precisa ser uma decisão intencional sua. Do contrário, viverá de modo reativo. Você está pronto? Fim do livro.